Imagine viver em um país repleto de mulheres loiras e solteiras devido à escassez de homens. Um lugar de paisagens deslumbrantes, cidades históricas e uma arquitetura fascinante que combina influências germânicas e soviéticas. Estou falando da Letônia. No vídeo de hoje vamos explorar o que torna a Letônia tão única e curiosa, as características das mulheres letãs, o motivo da falta de homens e o intrigante Festival das Loiras. Mas não para por aí. Também vamos mergulhar na cultura, na história e nas belezas que fazem desse país um destino verdadeiramente espetacular. Então prepare-se, pois a Letônia pode conquistar não só a sua curiosidade, mas também o seu coração. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. A Letônia está localizada no norte da Europa, na região do Báltico. O país faz fronteira com a Estônia ao norte, Lituânia ao sul, Rússia a leste e Bielorrússia ao sudeste. Já a oeste, seu território é banhado pelo Mar Báltico, o que influencia diretamente o clima e o estilo de vida da população. Seu território é relativamente plano, sem grandes cadeias montanhosas, mas isso não significa que seja simples. O país é coberto por extensas florestas, que ocupam mais da metade de sua área, além de contar com inúmeros rios, lagos e áreas úmidas. Essa abundância natural dá ao país uma aparência verde e tranquila, mas também traz desafios, principalmente em regiões mais isoladas. O clima é outro fator marcante. Os invernos são longos, rigorosos e extremamente frios, com temperaturas que frequentemente ficam abaixo de zero e paisagens cobertas por neve durante meses. Já os verões são curtos e relativamente suaves, criando um contraste que impacta diretamente a rotina das pessoas. Número 2. Mulheres. A primeira impressão ao chegar em Riga, a capital da Letônia, é a presença esmagadora de mulheres pelas ruas, criando um cenário marcante de cabeleiras douradas. O país é conhecido por ter uma das maiores proporções de pessoas loiras do mundo, com cerca de 70% da população possuindo cabelos naturalmente loiros. Esse fator contribui para um ambiente único, onde a beleza das mulheres letãs se destaca ainda mais. O país também apresenta um dos maiores desequilíbrios de gênero da Europa, com significativamente mais mulheres do que homens. Atualmente, há aproximadamente 84 homens para cada 100 mulheres, tornando o país um dos lugares com o menor número de homens per capita no continente. Esse fenômeno tem explicações históricas e sociais. Em primeiro lugar, muitos homens letões emigraram para outros países da União Europeia em busca de melhores oportunidades de emprego, especialmente após a independência da União Soviética. Além disso, a expectativa de vida masculina na Letônia é consideravelmente mais baixa do que a das mulheres. Em média, os homens letões vivem cerca de 10 anos a menos. Esse dado alarmante se deve, em grande parte, ao alto índice de consumo de álcool, ao estresse e a problemas de saúde, fatores que impactam diretamente a longevidade da população masculina. Outro fator histórico importante foi a Segunda Guerra Mundial e o domínio soviético, períodos em que muitos homens foram mortos ou enviados para trabalhos forçados na Sibéria. Essas questões contribuíram para o desequilíbrio populacional que ainda persiste até hoje. Número 3. População. A Letônia possui uma população de aproximadamente 1.900.000 habitantes, sendo um dos países menos populosos da Europa. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o número, é a forma como essa população está distribuída e os desafios que vêm junto com isso. A maioria da população é formada por letões, mas existe uma presença significativa de russos e outras minorias, o que influencia diretamente os costumes, a cultura e até a forma como as pessoas vivem no dia a dia. A Letônia tem enfrentado um forte declínio populacional. Muitos jovens deixam o país em busca de melhores oportunidades em outras nações da Europa, o que acaba afetando diretamente o crescimento e o futuro do país. Como consequência, diversas cidades pequenas e vilarejos estão ficando praticamente abandonados. Outro ponto que chama a atenção é o envelhecimento da população. Com menos nascimentos e mais pessoas idosas, o país vive um desequilíbrio que impacta o mercado de trabalho e o sistema social. Em relação à língua, o idioma oficial é o letão.
No entanto, devido à forte influência histórica da época soviética, uma parte significativa da população também fala russo, principalmente entre as gerações mais velhas. Já o inglês vem crescendo bastante entre os jovens. Estima-se que cerca de 40% a 50% da população consiga se comunicar no idioma. A religião também faz parte da identidade do país, embora não seja seguida de forma tão intensa como em outras regiões do mundo. As principais crenças são o cristianismo, com destaque para o luteranismo, o catolicismo e a Igreja Ortodoxa. Ainda assim, uma grande parte da população se considera não religiosa ou apenas culturalmente ligada à fé. Número 4. Capital. A capital da Letônia é Riga, a maior cidade do país e o principal centro histórico, cultural e turístico da nação. Localizada às margens do rio Daugava, Riga é conhecida por sua arquitetura marcante e pela preservação de construções que atravessam séculos. O grande destaque da cidade é o seu centro histórico, conhecido como Vekriga, uma área repleta de ruas de pedra, praças antigas e edifícios medievais extremamente bem preservados. Esse conjunto arquitetônico é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o que reforça sua importância cultural e histórica. Entre os marcos históricos que simbolizam a identidade letã, destaca-se o Monumento da Liberdade, localizado no centro de Riga. Construído em 1935, ele homenageia os soldados letões que morreram durante a Guerra de Independência da Letônia, 1918-1920, tornando-se um importante símbolo nacional. Já às margens do rio Daugava, encontra-se o Parque Bastej Kalns, um refúgio tranquilo onde visitantes podem relaxar e desfrutar de uma vista deslumbrante da cidade, em meio à natureza e monumentos históricos. A arquitetura de Riga também carrega influências históricas dos cavaleiros teutônicos, que tiveram forte presença na região durante a Idade Média. Esse legado pode ser percebido em construções mais antigas, com traços de fortalezas, muros e estruturas robustas que refletem um período marcado por conflitos e domínio territorial. Além disso, a cidade é considerada um dos maiores centros de arquitetura Art Nouveau da Europa. Diversos edifícios apresentam fachadas extremamente detalhadas, com esculturas, ornamentos e formas únicas que transformam as ruas em verdadeiras galerias a céu aberto. Outros pontos importantes incluem a Casa dos Cabeças Negras, um dos edifícios mais conhecidos da capital, e o Mercado Central de Riga, um dos maiores da Europa, instalado em antigos hangares de dirigíveis. Outro elemento marcante da cidade é a presença de pontes, parques e áreas verdes que se espalham pela capital, criando uma combinação entre história, arquitetura e espaços abertos. No fim das contas, Riga se destaca como uma cidade onde diferentes períodos da história se encontram, formando um cenário arquitetônico rico, detalhado e cheio de identidade. Número 5. Curiosidades. A Letônia é um daqueles países que escondem detalhes pouco conhecidos, mas extremamente interessantes, e alguns até surpreendentes. Uma das curiosidades mais marcantes é que a Letônia é um dos países mais verdes da Europa. Mais da metade do seu território é coberto por florestas, o que faz com que a natureza esteja presente em praticamente todos os lugares. Isso influencia diretamente o estilo de vida da população, que mantém uma forte conexão com o ambiente natural. Outro fato curioso é que o país possui uma das conexões de internet mais rápidas do mundo. Mesmo sendo uma nação pequena, a infraestrutura digital é bastante desenvolvida, principalmente nas áreas urbanas, o que facilita o trabalho, os estudos e a comunicação. Além disso, a Letônia tem uma relação muito forte com o canto. O país é conhecido por grandes festivais de música coral, onde milhares de pessoas se reúnem para cantar ao mesmo tempo, algo que se tornou um símbolo nacional. Outro ponto interessante está no idioma. O letão é considerado uma das línguas mais antigas ainda em uso na Europa, mantendo características muito próximas de idiomas ancestrais. Isso faz com que ele seja único e bastante diferente de outras línguas europeias. E tem mais. Durante o verão, em certas épocas do ano, o sol pode se pôr muito tarde, ficando claro até altas horas da noite. Já no inverno, acontece o oposto. Os dias são curtos e escuros, com poucas horas de luz solar. Essa mudança afeta diretamente o ritmo de vida das pessoas. Outro detalhe curioso é que a Letônia tem uma forte tradição com saunas,
muito utilizadas tanto para relaxamento quanto como parte de práticas culturais antigas ligadas à purificação do corpo. Para se ter uma ideia, em muitas regiões do país, principalmente no interior, é comum que as casas tenham sua própria sauna. Não é algo de luxo, é parte do cotidiano. As pessoas frequentam regularmente, muitas vezes em encontros familiares ou pequenos grupos, transformando esse momento em algo social e cultural. Número 6. Qualidade de vida. A Letônia apresenta uma qualidade de vida considerada estável dentro do padrão europeu, mas com características próprias que chamam a atenção. O país conta com boa organização urbana, cidades limpas e um sistema público que funciona de forma relativamente eficiente. O país se destaca por seu sistema de saúde acessível e sua educação de alto nível. As universidades letãs são reconhecidas internacionalmente, oferecendo cursos em diversas áreas e atraindo estudantes estrangeiros em busca de ensino superior de qualidade, especialmente nas áreas de tecnologia da informação e engenharia. A segurança também é um ponto relevante. Em geral, a Letônia é vista como um país seguro, com baixos índices de criminalidade quando comparado a muitas outras regiões do mundo. Isso permite que as pessoas circulem com mais tranquilidade no dia a dia. Outro fator importante é o contato com a natureza. Como grande parte do território é coberta por florestas, muitas pessoas vivem próximas a áreas verdes, o que contribui para um estilo de vida mais calmo e menos agitado. O custo de vida, por outro lado, pode variar bastante. Em cidades como Riga, os gastos são mais elevados, principalmente com moradia. O salário médio gira em torno de 780 euros por mês, relativamente baixo em comparação com o padrão europeu. Além disso, a Letônia tem investido em tecnologia e infraestrutura digital, o que facilita diversas atividades do cotidiano, desde serviços públicos até trabalho remoto. No fim das contas, a qualidade de vida na Letônia combina organização, segurança e contato com a natureza, formando um estilo de vida mais tranquilo e estruturado dentro da realidade europeia. Número 7. Economia. A Letônia possui uma economia considerada estável dentro do contexto europeu, com crescimento baseado principalmente em serviços, comércio e tecnologia. Após o fim da União Soviética, o país passou por uma grande transformação econômica, deixando de lado um modelo mais fechado e adotando uma economia de mercado. Desde 2004, a Letônia faz parte da União Europeia e da OTAN, o que fortaleceu sua economia, integrou o país ao mercado europeu e aumentou sua relevância geopolítica. A adoção do euro em 2014 consolidou ainda mais sua posição na zona do euro, promovendo a estabilidade econômica e facilitando o comércio internacional. Além disso, o país integra o espaço Schengen, permitindo a livre circulação de pessoas dentro do bloco europeu. Com uma infraestrutura moderna e um mercado em constante evolução, o país se destaca como um polo de inovação e crescimento na região. Outro ponto importante é o papel dos portos, especialmente na exportação e importação de produtos. Isso faz com que o país funcione como uma espécie de ponte comercial entre o leste e o oeste da Europa. A indústria também tem sua relevância, principalmente na produção de madeira, alimentos processados e produtos manufaturados. Como o país possui grandes áreas de floresta, o setor madeireiro se destaca como um dos mais importantes. Além disso, a agricultura ainda está presente, embora em menor escala. Cultivos como grãos, batatas e criação de animais fazem parte da produção rural. Nos últimos anos, o país também tem investido no setor tecnológico, com crescimento de startups e empresas digitais, o que vem modernizando ainda mais sua economia. Número 8. Danças tradicionais. As danças tradicionais da Letônia fazem parte da identidade cultural do país e estão diretamente ligadas às suas raízes antigas, principalmente às tradições rurais e às celebrações populares. Uma das características mais marcantes dessas danças é o estilo coletivo. Diferente de outros lugares onde a dança é mais individual, na Letônia ela acontece em grupo, com movimentos sincronizados que mostram organização e conexão entre as pessoas. Uma das mais conhecidas é a Atkups, uma dança animada feita em círculos, com movimentos rápidos e mudanças de direção. Ela é muito comum em festivais e encontros culturais, principalmente em celebrações populares. Outra bastante tradicional é a Sudimalinas,
que se destaca pelo ritmo envolvente e pelas formações em grupo. Os dançarinos formam círculos e linhas, criando coreografias sincronizadas que representam união e coletividade. Outra dança importante é a Gattvesdeja, que não é apenas uma coreografia específica, mas um estilo tradicional onde casais dançam juntos em movimentos coordenados. Esse tipo de dança reforça a conexão entre os participantes e é bastante comum em celebrações. Além dessas, existem diversas outras variações regionais, cada uma com seus próprios passos, ritmos e significados. Algumas são mais rápidas e animadas, enquanto outras são mais calmas e simbólicas. Número 9. Festivais. Os festivais da Letônia são alguns dos momentos mais importantes da cultura do país, reunindo música, dança, tradição e uma forte participação popular. O Festival de Canções e Danças da Letônia, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, é um dos eventos culturais mais importantes do país. Realizado a cada 5 anos, esse festival reúne milhares de cantores e dançarinos de todo o país, formando corais monumentais com até 16 mil vozes entoando músicas tradicionais letãs. Além das apresentações musicais e de dança, o evento inclui desfiles, exposições de arte popular e competições culturais que reforçam o orgulho nacional e preservam as tradições do povo letão. Por ter uma grande quantidade de mulheres, a Letônia abriga um festival bastante curioso, o Go Blonde, um evento que celebra a beleza e o empoderamento das mulheres loiras. Realizado anualmente em Riga desde 2009, o festival combina desfiles, apresentações culturais e ações beneficentes. Além de ser um evento divertido, ele tem um propósito social importante: arrecadar fundos para causas como o tratamento do câncer infantil. Durante o festival, as participantes costumam usar roupas rosa e desfilar em carros conversíveis, criando um espetáculo único pelas ruas da cidade. Número 10. História. A história da Letônia é marcada por conquistas, invasões e mudanças de domínio ao longo dos séculos, o que ajudou a moldar a identidade do país como ele é hoje. Os primeiros habitantes da região eram povos bálticos, que viviam de forma simples, ligados à natureza e às tradições locais. Com o passar do tempo, a região começou a chamar a atenção de potências externas, principalmente durante a Idade Média. Um dos períodos mais marcantes foi a chegada dos cavaleiros teutônicos, que dominaram grande parte do território. Eles construíram fortalezas, igrejas e cidades, deixando marcas que ainda podem ser vistas até hoje na arquitetura do país. Ao longo da história, o território foi controlado por diferentes potências, como a Suécia e o Império Russo. Cada um desses períodos deixou influências culturais, políticas e sociais que fazem parte da identidade do país. No século XX, a Letônia conquistou sua independência após a Primeira Guerra Mundial, tornando-se um país soberano. No entanto, essa liberdade não durou muito tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi novamente ocupado, primeiro pela União Soviética, depois pela Alemanha nazista e novamente pelos soviéticos. Entre 1940 e 1991, o país foi incorporado à União Soviética. Durante esse tempo, a Letônia enfrentou repressão, deportações em massa e um processo intenso de russificação. Milhares de pessoas foram enviadas para regiões como a Sibéria, enquanto a cultura e a língua letã eram fortemente limitadas. Durante essa época, a Letônia foi altamente urbanizada, com a construção de blocos habitacionais padronizados e edifícios como a Academia de Ciências de Riga, símbolo do realismo socialista. A forte imigração russa alterou a demografia do país, e até hoje 30% da população é de origem russa, o que ainda gera tensões políticas e sociais. A luta pela independência culminou na Corrente Báltica de 1989, um protesto pacífico no qual 2 milhões de pessoas deram as mãos, formando uma linha de 675 quilômetros. No entanto, foi apenas em 1991 que a Letônia finalmente recuperou sua independência, marcando o fim do domínio soviético. Número 12. Culinária. A culinária da Letônia é simples, mas muito ligada às tradições e aos recursos naturais do país. Os pratos refletem o clima frio, a vida rural e a necessidade de alimentos que sustentem e forneçam energia. Um dos alimentos mais comuns é a batata, presente em diversas refeições do dia a dia.
Ela aparece cozida, frita ou combinada com carnes e molhos simples. Outro ingrediente bastante utilizado é o pão, principalmente o tradicional pão de centeio letão, considerado um dos símbolos da alimentação do país. Outro prato conhecido é o esclandrausis, uma torta tradicional feita com massa de centeio e recheio de cenoura e batata. Apesar de simples, é considerada uma especialidade típica da Letônia. A sopa também tem um papel importante na alimentação. Um exemplo é a aukšta zupa, uma sopa fria de cor rosada, preparada com beterraba, kefir ou iogurte, e geralmente servida com ovos e ervas. Esse prato é mais comum durante o verão. Além disso, o consumo de peixe é bastante presente, principalmente nas regiões próximas ao Mar Báltico. Um dos destaques é o arenque defumado, preparado de diferentes formas e muito apreciado na culinária local. E não para por aí. Os letões também apreciam bebidas tradicionais, como o famoso bálsamo negro de Riga, um licor de ervas forte e aromático, conhecido pelo seu sabor intenso e pela longa tradição no país. Em resumo, a Letônia é muito mais do que um país de mulheres loiras e belas. É um destino fascinante, repleto de cultura, história, natureza exuberante e uma arquitetura impressionante, que reflete séculos de influências germânicas, russas e escandinavas. Agora, conte-nos o que mais chamou sua atenção e se você tem vontade de conhecer este incrível país. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.